O vídeo de hoje é um vídeo que vai ser em resposta a um comentário de um dos inscritos do canal, que ele pergunta o que eu faço para conquistar mulheres. Eu já saio e não tenho sucesso, eu não sei muito bem o que fazer, para onde seguir. E essas dúvidas, elas são extremamente importantes. Então o vídeo de hoje é para ser basicamente um guia para você, um guia para ajudar você no caminho que você vai percorrer, porque é um caminho muito importante e aqui eu estou justamente para tirar essas dúvidas, para te ajudar nesse caminho que eu já percorri e vários outros homens já percorreram e se deram bem, certo? Então eu vou responder perguntas como: o que é a sedução? Para que serve a sedução? E como que você pode utilizar ela no dia a dia? Qual que é a diferença entre a sedução e o que eles chamam de desenvolvimento, certo? A gente vai trabalhar nessas questões hoje. Então é muito importante que você entenda isso, né? Então o que é a sedução, certo? A sedução, ela é simplesmente uma ferramenta. Ela é algo que te ajuda a atingir um certo objetivo, certo? Ele não garante que você vai atingir o objetivo. Ela garante o seguinte: se você seguir esse caminho, as suas chances de atingir o seu objetivo, elas são maiores. Então a sedução, ela é uma ferramenta que te auxilia no quê? Na hora de flertar com alguém. E querendo ou não, todo ser humano utiliza a sedução em um nível ou em outro. Porque não tem como o ser humano não utilizar isso, já que um ser humano sente atração pelo outro, então naturalmente vai estar ali a sedução funcionando em algum nível. Então esse é o primeiro ponto que eu acho que é muito importante. Então nós sabemos o que é a sedução. Ela é uma ferramenta que te auxilia na hora de conquistar alguém, no flerte, certo? Ela não é o que? Ela não é uma ideologia, tá? Ela não é uma indústria, como muita gente coloca aí. Porém, como nós sabemos, nós vivemos em uma organização social humana onde o objetivo é o quê? Cara, a gente precisa acumular capital, a gente precisa ter a nossa propriedade intelectual, né? As nossas coisas. Então o que nós fazemos? Nós criamos e-books, cursos, certo? E colocamos para vender no mercado. Agora, como o marketing é usado para atingir esse objetivo, é uma história completamente diferente. Então, se você é alguém que tem um produto e você quer vender um produto, você então deve entender um pouco de marketing. Então, muitas das críticas que a gente ouve ali na internet em relação à sedução tem muito mais relação com a forma como que o marketing é usado, certo? E também a forma como certos indivíduos exploram pessoas que estão ali meio que desesperadas. E quando a gente fala de sedução, você olha para um canal ou para outro canal, tem várias opções para você, certo? Como que você escolhe qual é a melhor opção? Ou então, talvez você seja dessas pessoas que talvez acreditem que todo conhecimento é válido, logo todo curso tem alguma coisa a oferecer, por mais que você perca tempo, não consiga solucionar o seu problema, não entenda o que está acontecendo com você, tudo isso é justo ou correto, como muita gente diz. Não, não é. Então aqui o meu objetivo vai ser te dar algumas informações para você ter o começo de tudo corretamente. A primeira coisa que eu quero falar para você sobre a sedução é que ela é uma área do desenvolvimento humano. Isso mesmo, ela é uma área que você pode utilizar ela em todo o seu potencial ou não. Fica a seu critério do que você vai fazer com ela, certo? Você pode dizer: eu vou me focar no meu desenvolvimento. Olha, se você se focar no seu desenvolvimento, ainda assim você estaria usando a sedução. Só que você não estaria usando a sedução de acordo com aprendendo exatamente o que é, como colocar em prática, como fazer. E tem muita gente que pensa que sedução é você deixar de ser você mesmo, o que na verdade é falso. Você tem essa opção dentro da sedução, porém não é algo que você precisa aplicar, porque cada ser humano é diferente, cada ser humano tem necessidades diferentes, logo você consegue pegar as ferramentas que tem dentro da sedução e aplicar em quem você é, e melhorando até mesmo quem você é. Isso já vai te dar uma vantagem absurda, porque
Isso faz você ser único, faz você ser interessante. O que acontece hoje em dia é que tem muita gente vendendo usa o meu método, né? Tem gente que fala assim, ó, eu vou te ensinar algo que sempre estava dentro de você e você até hoje não sabia. Tem toda essa ladainha que as pessoas utilizam e aqui eu quero explicar algumas coisas importantes para você. Tá? Quando a gente fala de sedução, a gente não fala de partes do quebra-cabeça de forma separada, como esses caras que vendem muitos cursos por aí fazem, né? Eles pegam uma parte da sedução e falam, usa essa partezinha aqui, aí o outro fala, não, usa essa daqui. Não, olha só, a sedução ela envolve todo o quebra-cabeça. O que é todo o quebra-cabeça? Olha só, as mulheres, elas têm uma programação, certo? Então, dentro dessa programação tem o que nós chamamos atração feminina. E na atração feminina nós temos vários pontos ali que mostram ali para você que a mulher ela tem um instinto, certo? Então ela tem uma coisa que ela espera dos homens. Tem também o que? Como lidar com as mulheres, que é uma coisa bem diferente da parte de atração. A mulher sente atração de uma forma e lidar com elas é completamente diferente. Existem mulheres boas, existem mulheres ruins e você vai ter que aprender a lidar com esses dois tipos de mulheres. Então, se você só atrai mulher ruim para a sua vida, você vai achar que não existem mulheres boas nesse mundo, que nem uma vez estava acompanhando um canal aqui no YouTube, porque eu gosto de acompanhar esse material, ver o que as pessoas falam, e esse cara estava falando que eles tinham preguiça de sair para conquistar mulheres, falando que praticamente todas as mulheres são ruins, hoje em dia não tem nenhuma que presta mais, certo? Olha só aonde esse cara está se enfiando. Um homem, quando ele vai se desenvolver corretamente, ele não pode ficar preso a ideologias como Red Pill ou MGTOW, por exemplo, entre outras, porque se o cara ele não tiver um bom desenvolvimento, ele vai ficar, como posso dizer, de uma forma, vai ficar com um desenvolvimento muito ruim. Na cabeça dele, ele vai pensar que está fazendo tudo certinho, ele vai falar que a sociedade está ficando cada vez pior, que não presta mais você ficar se envolvendo, entre outras coisas. Olha, a gente entende tudo isso. Tudo isso ainda mais. Por quê? Porque a gente trabalha no desenvolvimento e não apenas isso. A gente trabalha em como que a gente pode entrar nessa guerra e ter chances de vencer ou de mudar essa guerra em nosso favor, ou então de uma forma trazer equilíbrio para a sociedade. Qual que é mais válido para você? Trazer mais equilíbrio para a sociedade, criando uma sociedade melhor, ou não fazendo nada e esperando que o pior aconteça? Qual posição é a mais realista? Certo? Então já pensa nisso. Uma das razões de eu não seguir nenhuma dessas ideologias é justamente por causa disso. Eles não têm as melhores informações, eles não entregam para você aquilo que seria a melhor estratégia para você organizar e viver a sua vida. Principalmente quando eles começam a falar muito sobre mulheres, você já tem que colocar o seu pezinho atrás ali, porque a maioria deles não são especialistas e hoje em dia, como eu falei para vocês, qualquer um pode aparecer na internet falando o que quiser, a hora que quiser e do jeito que quiser. Olha só, cara, que absurdo que é isso. Então qualquer pessoa pode falar o que ela acha melhor, o que ela acredita que vai ser melhor, certo? Então é muito importante já colocar isso na sua cabeça. Sedução é uma área do desenvolvimento humano e você vai usar ela querendo ou não. Você pode usar ela do tipo, cara, eu quero lá aprender, entender o que está faltando em mim para que eu possa colocar em prática. Ou então você pode falar assim, cara, eu estou mais focado no meu corpo, na minha masculinidade, entendeu? E se mulher vir, vai ser uma consequência disso. Você está usando a sedução, só que não de uma forma aprimorada. Por que eu falo uma forma aprimorada? Porque existem várias coisas que você deveria saber para você antes de tentar conquistar uma mulher. Então você precisa ter uma noção da principal coisa que eu acredito que é a mais valiosa dentro da sedução. Que na verdade são duas, tá? A primeira delas a gente chama de valor, tá? E a segunda é o valor sexual de mercado. Qual que é a diferença entre as duas? O seu valor, tá? Ele acompanha você em todas as áreas da sua vida. É o quanto você vale em todas as áreas da sua vida. Seu valor sexual de mercado é justamente o seu valor para o acasalamento, para o sexo. Quanto você vale sexualmente falando. Tá? São duas áreas bem diferentes. E você tem que trabalhar nelas de uma forma a aumentar esse valor. Porque o ser humano, ele é um animal que ele precisa muito de ter prazer, de ter entretenimento, de ter alguma coisa que o satisfaça. Mas não o satisfaça do jeito que eu penso. Por exemplo, eu penso em um certo tipo de satisfação que eu quero. Porém, se eu utilizar o tipo de satisfação que eu quero, levando para uma mulher, por exemplo, eu vou quebrar minha cara. Porque o que a mulher quer é diferente do que um homem quer. E entender isso é o primeiro passo para te ajudar a aumentar o seu valor, ou então a sua percepção de valor. Então, assim, quanto mais alinhado você está com aquilo que atrai uma pessoa,
maior é o seu valor para aquela pessoa. Então você pega um cara feio, baixinho, gordinho, que ele está namorando ou já casou e teve filhos, por exemplo, ou então tem uma mulher super bonita com ele, por exemplo, para aquela mulher, aquele cara tem um valor muito alto, certo? E entender o que gera esse valor, o que faz esse valor ser alto é extremamente importante, porque é isso que vai te ajudar a se dar melhor com as mulheres, certo? Ah, mas isso impede de você quebrar a cara, de você ser magoado algum dia? Não, não vai te impedir disso. Só que qual que é a opção, se você não quer ser magoado, quebrado? É ficar sozinho em casa sem fazer nada, sem se envolver, ou então viver a sua vida sem ter uma mulher, por exemplo. Agora, avaliando isso para os homens realmente, principalmente homens como eu, por exemplo, é uma vantagem? Não, não é, porque eu quero viver a minha vida, que é o que eu faço, e também eu quero ter muitas mulheres para que eu possa me satisfazer, ter aquela necessidade de homem satisfeita ali, o meu instinto, certo? É isso que eu quero. Então eu faço as duas coisas, e eu consigo fazer as duas coisas e me dou muito bem. Então o primeiro ponto é como que você trabalha em ter uma vida mais interessante, certo? E um outro ponto importante que eu quero deixar bem claro que é o seguinte, muitas vezes, quando você está iniciando, você ainda não sabe diferenciar o que você quer e o que você precisa. Então tem muitos homens que querem conquistar uma mulher, só que não é isso que eles precisam. Às vezes o desenvolvimento dele é tão ruim, mas tão ruim, que se uma mulher entrasse na vida dele, ia entrar primeiro por sorte, né, porque o cara não sabe nada, e segundo, mesmo que ele entrasse na vida, ela iria, né, sair de lá cedo ou tarde, porque não é aquilo que ela realmente está procurando ali com aquele homem. A princípio aquele homem atraiu ela, mas com o passar do tempo ele acabou perdendo. E aqui entra um ponto importante que já acho que é interessante você já ter em mente, que é o seguinte, a diferença entre você conquistar uma mulher e manter uma mulher. Então tem muito homem que entra na sedução, né, aprende o jogo, fica muito bom em conquistar uma mulher, não tem dificuldade para fazer certas coisas, porém, quando ele diz, eu quero manter uma mulher séria, eu quero ter um relacionamento sério, eu quero que isso vire algo mais, o relacionamento não dura. E depois eles passam a culpar a sedução, que não tem nada a ver com o problema, porque eles quebraram a cara. Isso porque eles não entendiam que sedução, para você conquistar, certo? E até ter algo casual com várias mulheres. Relacionamento é completamente diferente de sedução. A sua motivação muda no relacionamento. O que você procura na sedução é uma coisa e o que você deveria procurar no relacionamento é outra. Por exemplo, na sedução você procura alguém que te atrai, que te dá desejo, vontade, que você gostaria de ter, certo? Enquanto no relacionamento é mais sobre como você constrói uma relação, independentemente se você está atraído ou não pela pessoa, se você ama ou deseja aquela pessoa. Então são duas moedas bem diferentes, tem dois pesos bem diferentes, sedução e relacionamento. Um outro ponto importante também é você entender que tem muita gente que tem canal no YouTube que até apagaram vídeos, ou então apagaram, sei lá, mais de 100, 200 vídeos do canal e direcionaram o canal para um outro caminho, né? Porque talvez eles devem ter percebido que a sociedade mudou, então eles decidiram fazer isso também e passaram a dizer que sedução é algo superficial. Olha só, esse argumento ele não cola. Por quê? Porque primeiramente a sedução ela é uma ferramenta, certo? É algo para você utilizar para conquistar uma mulher, para melhorar suas habilidades no flerte, suas habilidades de comunicação, entre outras coisas importantes que fazem parte ali, né, dessa necessidade que a gente tem de ter uma mulher, de transar com uma mulher. Aí você chega e diz que o seu estilo de vida, de conquistar várias mulheres, de não ter aquela conexão com elas, era superficial. Onde que está o problema? O problema está na ferramenta que te deu as informações, tudo que você precisou para conquistar mulheres, ou na sua interpretação do uso dessa ferramenta. Então você pega a ferramenta, usa do jeito que você quiser, aí você chega a uma certa conclusão e depois fala que a ferramenta que te ajudou é ruim, ou foi o que você colocou em prática que foi ruim. Eu quero que você entenda isso. A ferramenta, ela te auxilia para atingir um objetivo. Agora, o que você acredita, o que você busca, tem que ficar bem claro. Você quer ter sexo casual? Você quer um relacionamento sério? Certo? O que você quer das mulheres? Você quer viver só de ter uma vida ali com as mulheres mais ativa, menos ativa? Certo? Você quer se conectar com as mulheres? Se você quer se conectar, aí a sua busca dentro da sedução também vai funcionar nisso.
você vai usar a sedução para atingir o objetivo de conexão. E quando você tiver a conexão, você precisa trabalhar os relacionamentos para você conseguir manter aquela conexão, já que você acha que viver de sexo casual poderia ser algo superficial. Então perceba, a sedução ela é uma ferramenta, certo? Então é muito importante que você tenha isso em mente, para você não chegar lá e ficar esperando uma coisa que não vai acontecer ou uma coisa que não é aquilo. Sedução é só uma ferramenta e acabou, não tem mais nada ali, certo? E aí o que importa dentro da sedução é a sua capacidade de entender qual mentor é o melhor, quais informações realmente vão ser importantes para você, certo? Se eu fosse indicar algumas pessoas aqui, né, eu indicaria basicamente duas que eu acho que são boas pra caramba aqui no Brasil, tá? Tem outras também, mas algumas delas pararam de usar o YouTube e as redes sociais, então nem consigo colocar mais elas aqui, mas as pessoas que eu vejo que realmente tem algum valor, que vão agregar algum valor, por exemplo, é o Nerd Sedutor. Por que o Nerd Sedutor ele agrega valor? É claro que ele não entrega tudo o que você precisa, mas ele entrega muita coisa valiosa ali dentro, principalmente se você é alguém que está na escola, está no ensino médio. Então, para você que está nessa vibe, é uma boa ideia, já que você está numa vibe mais jovem, certo? Então, existe toda uma estratégia para isso. Outro também que eu gosto bastante é o João Abrantes, porque ele se foca em certos pontos que a maioria das pessoas que ensinam sedução não se focam. E olha que eu já avaliei pessoas que têm 1 milhão de seguidores, 500 mil seguidores, 300 mil seguidores, entendeu? E esses caras são, assim, eles conseguem se destacar porque eles têm algumas coisinhas extras ali. Porém, assim, eu sou um cara que quando eu penso na sedução, eu penso em todo o quebra-cabeça, em todas as partes. Eu não penso só em uma partezinha ou em duas, eu penso em todas as partes para entregar aquele melhor conteúdo, certo? E essas duas pessoas para mim se destacam. Tem uma outra pessoa também que tem um canal no YouTube e ele é o Aleph Lobo, tá? Por que eu acho esse cara muito foda? Ele tem uma excelente visão do que a sedução é e de como colocar essa sedução em prática. E ele também tem um método que ele pode ajudar a atingir esses objetivos. Essas são as 3 pessoas que eu indicaria caso vocês queiram ir atrás. Porém, como eu disse, eles não trabalham no aspecto todo envolvendo a sedução. Eles são muito bons em várias áreas, eles colocam em prática várias coisas e isso ajuda pra caramba. Bem, um outro ponto importante, que é para deixar algumas coisas bem claras para você entender, é o seguinte: muitas vezes tem uma expectativa muito grande sobre as mulheres. Você tem que entender que as mulheres também, muitas delas não têm um bom desenvolvimento e elas ficam esperando muita coisa do homem. É um fato, cara. Se você avaliar a listinha que as mulheres fazem do que elas gostariam de um homem, que elas pedem para o universo, entendeu? Que um homem chega até elas, que um homem satisfaça. Cara, é absurdo. Até aquelas mulherzinhas que não são tão bonitinhas assim, elas geralmente querem uma coisa bem grande em relação aos homens. O seu trabalho é compreender isso, entender como que o jogo funciona, qual que é a dinâmica dos relacionamentos, certo? Mas em especial é você entender a realidade feminina, cara. Tem muita mulher que vai ser boa pra você, tem muita mulher que vai ser ruim, e esse que é o X da questão, cara. É a vida, basicamente. Eu digo isso por experiência própria. Mas por que eu digo por experiência própria? Eu já fui tanto aquele perdedor quanto o cara que é o vencedor, né, com as mulheres. Então eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esses dois lados da moeda para você ter uma noção melhor do que eu quero dizer. Quando eu era um cara que não tinha um bom desenvolvimento, eu não sabia conquistar mulheres, eu sempre pensava que tinha alguma coisa de errada comigo. Porque eu pensava que tinha alguma coisa tipo lepra, sabe? Que afastava as pessoas fugiam de mim. E eu não entendia por que certos caras que tinham um valor muito menor do que o meu não conseguiam. Às vezes tinha uma mulher que gostava de mim, eu nem sabia como chegar nela, o que dizer. E quando eu chegava, eu quebrava a cara porque eu entregava flores, me declarava. Então, não funcionava. Certas estratégias não funcionavam. E eu percebi que quanto pior é o seu desenvolvimento, quanto pior você é na sedução, mais as mulheres tendem a passar por cima de você, a criar certas coisas que você fala, pô, que sacanagem dessa mulher comigo. E aí você vai ter aquela visão de que, pô, toda mulher não presta, não existe mulheres que são a exceção aqui, entre outras coisas, o que é um grande erro, né? Depois, quando eu aprendi sedução, me desenvolvi corretamente, cheguei num nível muito bom, eu percebi uma coisa bem interessante. Quanto melhor é o seu desenvolvimento, quanto melhor você é na relação e nos relacionamentos, por exemplo, mais as mulheres te respeitam, mais elas querem você e mais elas estão dispostas a abrir mão para satisfazer você, para dar o que você quer, para elas terem você na vida dela. E aí eu comecei a perceber que o seu desenvolvimento está muito relacionado em como as pessoas te tratam. Então, quanto pior é o seu desenvolvimento,
mais as pessoas tendem a te tratar mal porque você não está entregando o que elas querem. É como se você estivesse causando dor, sofrimento nelas, e elas estão falando assim, já que você está causando dor e sofrimento em mim, então eu não vou te tratar bem, não vou te dar o que você quer. Perceba, eu nem mesmo falei de pessoas manipuladoras, de pessoas narcisistas, de pessoas prejudiciais, eu só estou falando de pessoas comuns. Pessoas comuns como eu e você no dia a dia, certo? Porque quando você tem uma pessoa que ela não entrega o que você quer, você não fica perto dela, você não fica agradando ela, você não fica tratando ela bem, você simplesmente evita, certo? Então, às vezes você até trata um pouquinho mal, porque, por que você não faria isso? Quanto pior o seu desenvolvimento, mais as pessoas ferram com você. Por quê? Você se torna um homem frágil, uma pessoa fraca, uma pessoa sem princípios, uma pessoa que não sabe viver, uma pessoa que se isola, uma pessoa que não sabe lidar com traumas, síndromes, uma pessoa que não sabe lidar com as mulheres, ou não sabe lidar com a vida social. E quando o ser humano não sabe essas coisas, ele se torna meio que prejudicial ali para a sociedade, o que é meio que absurdo. Então, uma das coisas que eu aprendi, que eu quero que você entenda a partir de hoje, sedução, seres humanos, relacionamentos, é sobre o conhecimento. Você tem um conhecimento ou não? Quando você não tem um conhecimento, você cria ideias prejudiciais na sua cabeça que você nem deveria ter em primeiro lugar. Aqui tem algumas coisas pra gente, antes da gente entrar na parte final, que eu gostaria de falar pra você, que é o seguinte. Você precisa saber escolher uma mulher que vai ser boa pra você. Se você escolher uma mulher que ferrou com você ou que te prejudicou, não adianta você culpar a mulher, porque a gente tem essa necessidade de culpar alguém. Então, simplesmente, cara, para com isso. Tá? Não vai te ajudar em nada você ter essa mentalidade que nenhuma mulher presta, de que não existe exceção, de que, então vai lá, se envolve com elas e ferra. Eu já me envolvi com várias, mano. Hoje eu sei me defender tranquilamente, então a mulher pensa 10 vezes antes de me ferrar, cara, pra você ter uma noção. Então vamos lá. Alguns sabotadores que você precisa eliminar da sua vida o mais rápido possível. Quais sabotadores são esses? Primeiro é o seguinte, tem muito cara que acha que ser feio, ser gordo, ser baixo, ele se acha desmerecedor de uma mulher, ele acha que o trauma dele, que a fobia dele, que a síndrome dele é um problema na hora de conquistar uma mulher, ou então tem cara que não fala, tem cara que é deficiente, né? E também tem crenças prejudiciais, que é achar que toda mulher é ruim, que toda mulher não presta, ou então você se envolve nessas ideologias que ficam ofendendo as pessoas sem necessidade alguma e você acaba perdendo o seu tempo, entre outras coisas. Olha, você pode ter todos esses sabotadores aí, ou ter alguns deles, mas você precisa entender uma coisa. Se realmente mulher não quer um cara deficiente, um cara feio, por que esses caras que estão aparecendo na sua tela agora, eles têm mulheres lindas, bonitas? E eu nem falo sobre isso porque a maioria das mulheres não são lindas e bonitonas como muita gente pensa. Eu sou muito mais o tipo de pessoa assim, aquela mulher te satisfaz? Ela é boa pra você? Então não importa se ela é feia ou não. Entendeu? Porque relacionamentos não tem a ver com o que aquela pessoa vai achar ou deixar de achar. E se você é uma pessoa que se importa demais com o que uma outra pessoa pensa de você, ou o que vai achar de você ficar com uma mulher bonita ou com uma mulher feia, cara, você está perdendo o seu valor de uma forma absurda. Porque você está deixando de ter prazer na sua vida, de ser feliz com uma pessoa, de construir algo valioso, tudo porque um idiota lá falou que, lá você não está com uma mulher que é bonita, ou lá você está com uma mulher que é bonita, certo? Então, se você tem esse problema, você tem que avaliar. Existem exceções aqui porque tem pessoas que trabalham com isso, então conquistar uma mulher bonita pode fazer parte do trabalho dele, certo? Mas continuando aqui é o seguinte, importa realmente se você é feio? Cara, olha só, vamos ser honestos, importa sim. A beleza é um fator muito importante, assim como a riqueza é um fator muito importante, mas eu pergunto pra você uma coisa bem simples. Pra você falar que mulher só quer dinheiro e beleza, certo? Pra você falar isso, eu espero que você tenha um conhecimento muito profundo sobre biologia e psique feminina. Você tem um conhecimento muito profundo sobre isso? Não. Vou fazer uma pergunta para você, já que você é um cara que fala que mulher só quer dinheiro e fama e beleza, esse tipo de coisa. Quais são os 8 pilares da atração feminina, certo? Me diz aí, você que é coach, que tem 900 mil seguidores, então talvez seja uma pessoa que acredita nessas besteiras do senso comum, me diz aí. Quais são os 8 pilares da atração feminina? Como funcionam esses pilares? Como eles se conectam? Como eles interagem entre si? Você sabe como isso funciona? Se você não sabe, meu caro, você não sabe porcaria nenhuma sobre as mulheres. Simplesmente assim. Não importa se você tem 1 milhão de seguidores ou se você não tem nenhum seguidor.
Não importa, você não sabe. Certo? Então, quando você não sabe o que atrai as mulheres, você fica perdido. Simples? É simples. Certo? Muito simples. Né? Então, esses sabotadores, eles ferram com você porque faz você se isolar, faz você se afastar, leva você a vícios, você passa a procrastinar mais, você passa a ter uma vida desinteressante. Então, quanto mais você usa esses sabotadores, mais você se afunda no buraco. A ideia é bem simples. Cara, tu é feio? Aceita que você é feio. Então, por exemplo, tem mulheres que elas se focam em como elas se sentem em relação ao homem. Se você se acha um cara feio que não vai conquistar uma mulher porque você é feio, você está perdendo a oportunidade de se conectar com uma mulher e essa mulher de ficar com você. Cara, eu já ajudei um cara que era baixinho, gordinho e feio. Além disso, ele era pobre, certo? Essa aqui é uma das histórias de sucesso que eu tenho várias. E o que aconteceu? A gente ficou com ele 6 meses, cara. E ele conversava com várias mulheres, tentando e tal. E a gente trabalhou nele de uma forma para ele entender de forma bem simples que ele iria atrair as mulheres por outras razões que estavam além da beleza e além da riqueza. E ele compreendendo isso, ele entendeu que a maioria das mulheres, elas não buscam riqueza e beleza, elas não procuram isso. Elas procuram conexão, elas procuram alguém que realmente vai fazer a coisa dar certo para ela, que vai satisfazer ela como mulher. E nós ensinamos ele a como ele consegue satisfazer uma mulher. E a partir do momento que ele entendeu como satisfazer uma mulher, não demorou muito tempo, ele já conquistou uma mulher. E não qualquer mulher, tá? Uma mulher assim, que se eu olhasse ia ficar sem graça de tão top que ela era, tá? E é mulher top, bonita e gente boa ainda, cara, pô. Cara, é surreal uma coisa dessa. E assim, existem dificuldades que é assim, quando você está dentro da sedução, a gente fala de timidez, de ansiedade de aproximação, e aqui vai um ponto muito importante, que é o seguinte: toda vez que a gente tem um problema, como ansiedade, medo, entre outras coisas que a gente pensa que pode acontecer, a gente sempre tem que colocar em 4 níveis. Que se aquele problema é leve, se o problema é moderado, se o problema é grave, se ele é gravíssimo. Se ele for grave, gravíssimo, você precisa de ajuda profissional. Tá? Aquele problema grave, gravíssimo, você tem que fazer um teste de fobia social, por exemplo, para você saber. Fazer um teste de ansiedade de aproximação para você saber se ele está muito forte, se ele está muito fraco. Por quê? Quando você é tímido, você sofre de ansiedade que ela é leve, cara, você consegue resolver o problema sozinho. É por isso que tem muito homem que aparece na internet falando assim: olha, isso funcionou para mim, é só chegar e pronto. Por que isso funcionou para ele? Porque a questão do problema dele ou era leve ou era moderado. E quando é leve e moderado, você consegue trabalhar corretamente, você consegue resolver sozinho. O moderado já é um pouquinho mais difícil, mas você também consegue resolver sozinho, certo? Mas a partir do momento que é grave, você pode comprar o curso que você quiser, porque o curso não vai te ajudar tanto quanto deveria. Por quê? Porque você precisa de uma ajuda profissional. Esse é um problema envolvendo já a sua psique, por exemplo, uma coisa que está além do seu controle, certo? Quando está dentro do seu controle, você consegue lidar. Quando está fora, você não consegue. Então você tem que avaliar desse jeito. Mas por que eu falo isso? Porque tem muita gente hoje que vende cursos falando: vem cá, eu vou curar a sua timidez e você vai resolver seu problema de ansiedade e aproximação. Isso não é bem verdade, porque para cada pessoa é diferente, certo? Então é muito importante que você tenha isso em mente, certo? Porque senão você vai ser enganado. O cara vai falar assim: vem cá, eu prometo isso, prometo aquilo outro, e tudo isso vai dar certo na sua vida, a gente vai acabar com essa ansiedade, com essa timidez. Cara, não funciona assim. Você já viu eu alguma vez querendo um vídeo dizendo assim: vem aqui que eu vou curar a sua timidez, vem aqui que eu vou curar a sua ansiedade, vem aqui que eu vou curar a sua fobia, vou curar todos os seus sabotadores? Não, por quê? Porque toda pessoa que faz isso, ela está mentindo para você. E não importa o curso que você compre dela, não vai ter aquilo que você realmente precisa. Eu conheço caras que têm mais de 200 mil seguidores que vendem curso fazendo essas promessas, cara. E um monte de gente compra. Vencer a timidez, vencer a ansiedade, vencer a fobia, blá, 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 tudo conversa fiada. Por quê? Porque eles não são profissionais na área de lidar com fobia, de lidar com ansiedade, por exemplo. Eles são profissionais ali que entendem como a sedução funciona. Eles criaram o métodozinho deles ali e não vê o quebra-cabeça inteiro.
Vamos pro ponto que realmente importa, que eu acho que é o ponto que você está aqui. Eu demorei um pouco para chegar nele, porque eu precisava explicar todas essas coisas para você. Eu expliquei assim de forma superficial ainda, porque eu poderia ir muito mais a fundo e vocês ficariam abismados com o buraco que é isso. Porém, eu quero mostrar um caminho para vocês que vai te ajudar. Bem, o que acontece com muitos homens hoje em dia é o seguinte: como tem muita informação de má qualidade na internet, eles não aprenderam desde pequeno a separar o que é informação de alta qualidade e o que não é. Então, para eles, tudo é a mesma coisa, certo? Então, não importa para eles o que é melhor ou o que é pior. Eles vão lá pensando que é o melhor, se está no mercado é bom. Eles acreditam que é bom porque está no mercado. Eles nem sabem como o jogo do capital funciona, para começo de conversa. Então, um ponto muito importante é o seguinte: toda vez que está começando, você vai pegar várias informações, você vai se sentir extremamente motivado e você vai querer colocar em prática. E aí, o que acontece quando você geralmente coloca em prática? Na maioria das vezes, você não vai conseguir o resultado que você quer. Você vai ter uma expectativa extremamente alta, só que quando você coloca em prática, acontece uma coisa bem diferente. Então, vamos entender um pouquinho melhor isso? Vamos. Qual que é o seu primeiro erro aqui? É um erro muito comum que é o seguinte: quando a gente pensa em qualquer coisa, não importa que você vai aprender, vou aprender a jogar futebol, eu vou ser muito bom no meu trabalho. Qual que é a coisa mais importante que você tem que saber? Você tem que saber como aquela coisa funciona. Não adianta você chegar na internet e falar assim: olha esse cara aqui, eu tenho um vídeo dele mostrando como que eu conquisto uma mulher, ele falou que vai me ensinar a fazer isso. Então o que acontece? O cara olha aquilo e fala: vou fazer igual. Aí ele vai lá, coloca na prática, quebra a cara. Ele percebe que não era daquele jeito que ele pensou. Mas aonde que ele está errando? Ele está errando porque ele não está vendo o quebra-cabeça inteiro. Ele aprendeu que ele deve, vou aprender a abertura de conversa aqui, e depois da abertura de conversa eu faço isso, depois eu faço isso. Aí eles vão lá na prática e colocam: eu abri a conversa, Gabriel. Mas aí depois não sabia o que dizer, não sabia como prosseguir numa conversa, não sabia o que dizer depois do oi, não sabia como me comportar, não sabia como trabalhar indicadores de interesse ali, nem sabia o que é isso. Qual que é o erro seu aqui? Esse é um erro bem amador, porque como você vive numa sociedade consumista hoje em dia, eles te obrigam a consumir cada vez mais, sem realmente a criar uma base sólida. O que é criar uma base sólida, Gabriel? É você entender como o jogo funciona e você criar um bom método antes de você colocar em prática. E por que eu falo isso? Porque eu já fiz isso também. Eu olhava os vídeos de sedução e falava: cara, quero fazer igual. E lá fazer igual, me ferrava. Quebrava a cara, sentia aquela dor que não era necessária estar sentindo. Então, eu tive uma ideia, eu falei assim: cara, já que não está funcionando desse jeito, eu não posso ficar repetindo a mesma coisa, eu vou ser um louco, vou ser um insano. Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi mudar a minha estratégia. E para onde que eu mudei a minha estratégia? Eu falei assim para mim: cara, eu quero saber como que eu aumento o meu valor, porque o valor vem antes de você conversar com uma mulher. Porque a mulher já vai avaliar o seu valor e ela vai avaliar se o seu valor é interessante para ela ou não, para ela decidir, é claro, de forma inconsciente, se você vai gerar atração para ela ou não. Então tem vários fatores ali trabalhando em cima do seu valor e da sua masculinidade. A sua masculinidade é a sua moeda mais importante. Então quanto mais másculo você for, sem ter aqueles exageros na masculinidade, adivinha só, mais a mulher vai querer ficar com você. Independente se você é feio ou não. Certo? Tem algumas exceções que alguns homens estão num nível ali que é bem complicado mesmo, é bem difícil, porém existe a possibilidade de conseguir, por mais difícil que seja, certo? Então esse é o primeiro ponto, trabalhar no seu valor e na sua masculinidade. Se fizer isso, cara, metade do caminho já foi andado. Mesmo que você não saiba o que dizer, metade do seu caminho já foi andado. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, que é o mais importante, que elimina vários problemas de uma vez, é você saber o que fazer no começo, no meio e no final de um flerte com a mulher. Você tem que saber essas 3 etapas, certo? E essas 3 etapas podem ser rápidas, tipo em 5 minutos ou menos, ou podem ser em 2 horas, em 2 semanas. A gente nunca sabe exatamente como que vai ser com uma mulher, mas assim, a gente entende que se o homem ele não direciona a mulher para onde ele quer, ele diminui a chance dele conseguir o que ele quer com aquela mulher. Certo? Então tem mulher que facilita e tem mulher que não facilita tanto. Mas o jogo é assim mesmo, você não tem escolha. Você tem que se preparar para diferentes situações, porque na prática vai mudar bastante coisa do que você aprende na teoria. E aí que entra uma parte teórica muito importante, que é a parte de adaptação. Como você se adapta ao que acontece ao seu redor, como você se adapta às situações, e também aí entra muito a sua capacidade de interpretar o que está acontecendo e de chegar às conclusões certas, o que envolve um bom desenvolvimento de qualquer forma.
Então você tem que saber o que acontece no começo, no meio e no fim. Por que é importante você saber? Porque tem várias coisas que acontecem numa conversa que não tem como você pegar vendo um vídeo, por exemplo, do Diego Matos, por exemplo. Você ali você perde muita coisa, certo? Mesmo que você compre talvez o curso dele, você também vai perder muita coisa, porque o Diego Matos, assim como a maioria das pessoas que aprendem o jogo na prática ali, eles não têm uma base teórica sólida. Certo? Então, naturalmente, você vai ficar mais perdido. E aqueles vídeos geralmente servem para pessoas que têm basicamente o mesmo valor que o Diego Matos. Pode existir exceções? Claro que existem. Certo? Uma pessoa feia diferente dele pode conseguir o resultado como ele consegue. Certo? E tudo isso é normal. E existem vários outros ali também que fazem parte ali desse mesmo grupinho. Certo? Eu já testei esses métodos também. Você tem que aprender as ferramentas que você vai utilizar. Por exemplo, tem duas ferramentas que são extremamente importantes, que envolvem uma conversa inteira, basicamente. Essa ferramenta é, a primeira delas, demonstração de valor superior. Essa demonstração de valor superior é extremamente importante, você não tem noção. Eu tenho um antes e um depois, que eu gosto de falar com meus alunos, que é o quê? Antes, eu não usava demonstração de valor. Não usava. E os meus resultados eram quase zero. Aí quando eu passei a usar as demonstrações de valor superior em toda a minha conversa, cara, a minha conversa ficou mais interessante e as mulheres passaram a ter mais interesse. Olha só que interessante isso. E a segunda ferramenta que eu e o Bruno a gente criou junto, a gente trabalhou junto e criamos uma coisa fantástica, a gente chama ela de intensificar o que a mulher sente. Essas duas ferramentas juntas, cara, você gera uma conexão com a mulher que é absurda. E tem um outro método que eu criei, que é a masculinidade de alta atração. Você junta esses três juntos, mano, você tem noção da bomba de atração, de emoção, de desejo que gera na mulher isso, velho? É um negócio surreal. Então, como homem, você tem que pensar no quê? Você não deve pensar assim, cara, já vou entrar aqui, já vou pegar as informações e já vou colocar em prática agora. Você pode fazer isso se você quiser, mas você está colocando o seu na reta. Quanto mais rápido você quer resultados, como posso dizer, mais ousado você tem que ser, mais direto você tem que ser. Agora, quando você realmente fala assim, cara, é o seguinte, a vida não é sobre amadorismo, a vida não é sobre consumismo, a vida é sobre basicamente o quê? Você ser paciente para entender que os seus resultados não vêm no curto prazo. Os melhores resultados sempre vêm no médio e no longo prazo. Olha só, imagina que você tem 25 anos, certo? O que é para você pegar 6 meses da sua vida, pegar 1 ano da sua vida, pegar 2 anos da sua vida e trabalhar em cima de você como um louco, por exemplo, ficar muito bom naquilo que você faz, ganhar mais valor, melhorar no jogo, melhorar na comunicação, melhorar no social, mesmo que você seja uma pessoa tímida, com vários problemas, com várias síndromes, com um transtorno, e você consegue se adaptar corretamente, cara, são 2 anos que você está investindo para você colher o resultado pro resto da sua vida. Pensa da seguinte forma, tá? Olha só que bacana. Imagina que você trabalha por 2 anos. Vou colocar 2 cenários. No primeiro cenário, você consegue conquistar um monte de mulher, consegue ficar com várias, sem precisar pagar nenhuma. E o segundo cenário, você consegue selecionar uma mulher daquelas que mais te agrada e que não vai te ferrar de forma alguma. Quanto vale isso? Certo? Pergunta para você, quanto você pagaria por isso, para ter uma vida assim? Imagina que fosse um pacote, um produto de vida sexual incrível com várias mulheres, mas encontrar a mulher que seria ideal para você ter filhos com ela e ter uma vida de longo prazo com ela. Claro que um monte de coisa ruim pode acontecer no meio do caminho, a gente sabe disso, porém a nossa chance de conseguir algo de médio e longo prazo com uma mulher assim é muito maior. Quanto você pagaria por isso? R$1.000? 5 mil, 10 mil? Cara, eu pagaria 50 mil tranquilo, cara. Tranquilo. Então, se você for parar para pensar, aquele investimento de 1 ano, de 2 anos que você fez ali, né, internalizou aquela coisa, se focou naquela coisa, valeu 50 mil reais, cara. Porque é algo que você vai colher pro resto da sua vida. Vale a pena? Cara, vale muito a pena. O que é um amador? Um amador, ele não pensa de forma profissional. Um amador, ele quer ter tudo no aqui no agora. Ele quer os resultados agora. Por exemplo, eu demorei muito tempo para conseguir minha primeira mulher, por exemplo. Sabe quantos foras eu tomei para conseguir a minha primeira mulher? Eu tomei mais de 50 fora, velho. Se eu tivesse desistido no 5º fora, o que teria acontecido comigo? Eu não teria o que eu tenho hoje. Então isso seria um erro muito grande da minha parte. Então quando a gente pensa em conquistar mulheres, a gente não pode
ficar pensando, tipo, vou pegar e colocar em prática e já era. Não, a gente tem que pensar de uma forma diferente, de uma forma mais estruturada, de uma forma mais inteligente, estratégica, planejada, certo? Porque muitas vezes, olha só que interessante, você está procurando uma coisa que talvez você esteja procurando no lugar errado. Ou então você tem a sua mente está no lugar errado. E o que eu aprendi muito dando mentorias é o seguinte: certas pessoas não estão no tempo certo delas de entenderem o que eu acabei de falar, por exemplo. Elas precisam ir lá sozinhas, quebrarem a cara, fazer do jeito delas. E essa parte é interessante. Tem muita gente que vai lá sozinha, aprende do jeito delas e conquista mulheres interessantes para a vida deles, certo? Aí eu pergunto para vocês: aquele cara tem alguma coisa de especial? Tem algum segredo? Não, não tem nada disso. Por mais que ele chegue na internet e fale assim, faça o que eu faço porque você também vai se dar bem. Ele aplica para todo mundo como se todo mundo fosse igual. E aqui é um ponto muito importante. Esse é o X da questão, acho que é o que me diferencia de todos os outros. Que é o seguinte: cada ser humano é diferente. Então, o que funciona para mim pode ser um veneno para você. Mas quando você tem o quebra-cabeça inteiro de como funciona uma certa coisa, você sabe o que vai ser bom para uma certa pessoa, o que vai ser bom para uma outra pessoa, porque aí a pessoa ela gera uma adaptação correta ao que precisa ser feito, ao invés da pessoa se focar no que ela quer. Porque o que você quer é diferente do que você precisa. Muitas vezes, o que você quer, por exemplo, pode estar lá em 15º lugar no seu ranking de prioridades, só que pelo fato de você querer aquilo, você coloca em primeiro lugar. Por exemplo, quando os meus alunos estão fazendo um ranking de prioridades comigo, eu faço com eles, eles dizem que a família é uma coisa muito importante para eles, certo? E sem dúvida, a família é muito importante. Então eles colocam lá o máximo de pontuação, que é o que eles querem. Só que quando a gente faz um ranking de prioridades, a gente avalia a relevância daquela área, daquele item. E a família, por mais que seja importante na vida de uma pessoa, na hora de relevância para você ter uma boa vida, por exemplo, ela geralmente não fica em primeiro lugar, não fica em segundo lugar, não fica em terceiro lugar. Por quê? Porque geralmente quando o homem ele faz o ranking de prioridades e ele entende o que ele precisa, as primeiras coisas que estão lá em primeiro lugar é o quê? Inteligência emocional, inteligência política, masculinidade, certo? E aí vai entrando outros, social, por exemplo, entra também, valor, entra também. Aí você tem outras coisas que são mais relevantes do que aquilo, só que como você não sabia disso, você passou a dar prioridade para certas coisas que não tem tanta prioridade, o que geralmente é um grande erro, certo? Então você precisa saber a diferença entre o que você quer e o que você precisa. Uma vez que você definiu o que você precisa, você vai saber o caminho que você tem que trilhar. A sociedade obriga você a pensar o seguinte: o que você quer? Então traça um objetivo para atingir o que você quer. Só que você acaba falhando em várias outras áreas que eram áreas mais importantes. O meu propósito com esse vídeo é justamente isso, tá? Te dar essa ideia inicial do que você tem que fazer, para onde você tem que ir, né? O que você tem que seguir. Sim, eu vendo curso também, vendo mentorias, vendo materiais, porque você vive numa sociedade que é baseada no capital. Logo, criticar uma pessoa porque está vendendo alguma coisa é um grande erro. Certo? Porque a pessoa precisa vender para conseguir dinheiro, para melhorar a qualidade de vida dela, para atingir os objetivos que ela tem na vida dela, assim como você tem para atingir os seus objetivos. O seu conhecimento hoje que você tem é algo que amanhã você pode estar fazendo vídeos que nem eu estou fazendo aqui. Eu não gosto de aparecer na câmera, cara. Eu não gosto nem de fazer vídeo em primeiro lugar. Certo? Mas por que eu faço isso? Porque eu sei que isso vai me ajudar a atingir os meus objetivos. E eu tenho objetivos gigantescos, certo? Então isso daqui serve para me ajudar nisso, assim como você também tem seus objetivos. Então deixa aqui embaixo nos comentários qual que é o seu objetivo, cara. O que tu busca? O que você gostaria de ter na sua vida? Que tipo de vida você gostaria de criar? E aí entra um ponto muito importante, quando a gente fala de sedução, de qualquer outra coisa, que é qual é o método que você está utilizando para a sua aprendizagem. E esse método ele tem que se adaptar às suas necessidades. Tem pessoas que têm síndromes, tem pessoas que têm transtornos, tem pessoas que têm medos, tem pessoas que são ricas, tem pessoas que são pobres. Então, o seu método vai depender muito
de como você aprendeu a aprender desde pequeno. Então, por exemplo, quando a gente fala de método, a gente tem que avaliar qual que é o método que vai te dar realmente aquela evolução que você precisa. Então, no meu método, por exemplo, eu aprendi algumas coisas que eu fui criando com o passar do tempo, né? Uma delas foi assim, eu queria saber o que poderia me ajudar a tirar a maior nota possível para mim tirar o meu CNH, né, que é a minha carteira de moto e de carro. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu simplesmente estudar todo o material, o que eu fiz? Eu peguei, estudei o material e fui criando provas. E depois eu peguei o simulado, né, da prova do CNH e comecei a fazer 1 ou 2 provas todos os dias. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas depois eu descobri que a neurociência explicava isso de uma forma bem interessante. Então eu comecei a fazer provas todo dia. Eu parei de ler, porque eu já tinha feito as perguntas certinho do que eu precisava e passei a fazer a prova todos os dias. Enquanto eu não tirava 10 nas provas, eu não parava de fazer. Então eu passei cerca de 3 meses fazendo provas quase todo dia, porque a gente não consegue ser perfeito, né? Então, moral da história, eu fiz mais de 200 provas nesse período de tempo e o que aconteceu foi o seguinte: eu cheguei para fazer a prova, eu terminei a prova em, acho que foi menos de 15 minutos, cara. Terminei a prova em menos de 15 minutos, acertei 29 de 30. Ainda fiquei puto porque não acertei 30. Depois eu olhei aqui, eu errei, cara, fiquei até sem graça porque não era uma coisa tão difícil e eu não lembrei na hora. Certo? Acertei 29 de 30. Depois, né, de um tempo, uma amiga minha me procurou porque ela ficou sabendo, né? Eu falei pra ela que a nota que eu havia tirado, ela falou que estava com dificuldade, que ela fez a primeira e não passou, né? Ela nem acertou 21, que era o mínimo. Aí a gente usou o mesmo método com ela, certo? E ela tinha apenas, acho que menos de um mês, né? Menos de um mês para aprender e para fazer a prova. Ela foi fazer a prova, certo? Sabe quanto ela tirou usando o meu método? Ela acertou 26 de 30. Ela ficou super mega feliz. E depois eu ensinei para ela também como passar na prova prática de o que ela deveria fazer. E ela colocou isso em prática e ajudou pra caramba ela conseguiu passar. Então hoje ela está muito feliz com isso, porque hoje ela dirige moto e carro, certo? Então o método de estudo, de aprendizagem que você coloca na sua vida é muito importante. E é uma das coisas que eu mais ensino na área de desenvolvimento, e na parte de sedução também tem algumas coisas sobre isso. Então o seu método vai fazer enorme diferença no que você procura, no que você deseja. Então quanto melhor for o seu método, mais longe você vai. E você tem que ter uma mente aberta, uma mente de adaptação, uma mente de testar as coisas, uma mente de entender que quando tu colocar em prática, você vai tomar mais não do que sim. Inclusive, né, tem um vídeo de um carinha aqui, que eu esqueci o nome dele, mas se eu lembrar eu coloco aqui pra vocês, de um cara que eu seguia, um gringo. Ele é bem natural, ele é considerado um homem de alto valor para as mulheres, e ele fez um teste de ir atrás das mulheres mais lindas e gatas, certo? E nesse teste, ele descobriu que, por mais que ele fosse atrás dessas mulheres mais bonitas, essas mulheres tinham muitas opções em relação a homens. Elas poderiam escolher entre milionários, bilionários, pessoas de sucesso, por exemplo. E ele teve sucesso, acho que com 10% dessas mulheres. Perceba que ele se ferrou com 90% delas. E aí entra uma questão de resiliência da sua parte, que é o quê? Poxa, você vai colocar em prática, então você vai ter que ser resiliente, vai tomar muito não. E é isso que eu quero que você entenda. Você tem um número ali. Você não vai conquistar todas as mulheres que você quer, você vai conquistar a minoria. E você deve se focar somente em mulheres que vão te dar a chance. É isso que eu queria passar para vocês aqui nesse pequeno manual. Eu espero que vocês aprendam muita coisa. E eu gostaria de saber o que você vai colocar em prática a partir de hoje. Coloca aqui, qual que é o seu plano? Você vai se focar só no curto prazo, perder tempo com informações na internet? Ou vai fazer acontecer da melhor forma possível para você colher os melhores benefícios no médio e no longo prazo? É isso, muito obrigado. Eu quero saber a sua opinião, se você gostou ou não, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário e compartilha com alguém que você acha que isso faz sentido. Eu falei bastante coisa polêmica, mas também bastante coisa útil. Como que você vai trabalhar em cima das coisas que eu falei para você? Como você vai usar esses insights na sua vida a partir de agora? É isso, forte abraço.